Graça e paz, amados. Louvado seja o Senhor por nos dar esse privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em Sua presença para adorá-lo e aprender dele. Acabamos de cantar uma canção que diz: que segurança somos de Jesus. Somos seguros. Isso renovou muito a minha alegria no coração. Que segurança! Porque estamos numa batalha que Jesus já venceu. Já foi vencida. Nós não temos que lutar. Nós não temos que esforçar mais para alguma coisa. Já foi resolvido por Cristo. Já está consumado por Cristo. Somos seguros. Só sabemos o fim da história. Já vemos o fim da história. Porque Cristo já venceu. Ele é o único. E somente Ele. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devem ser salvos. João capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça e por tua misericórdia. Neste momento da meditação da tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações como tem falado até aqui, para que sejamos edificados e fortalecidos a continuar a caminhar na fé em nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que nós estamos falando e recapitulando e revendo sobre a reforma protestante, os 5 solas da reforma. E já falamos de somente a graça, já falamos somente a fé, e agora estamos falando somente Cristo. Solos Cristos. Somente Cristo. Os reformadores afirmaram que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aliás, eles reforçaram o que a Bíblia diz. Que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e a salvação é encontrada somente nele. A salvação da humanidade somente é encontrada na pessoa de Jesus. Sem Cristo não há salvação. Com Jesus há salvação para a humanidade. No entanto, a humanidade se encontra em uma tamanha dificuldade em lidar com a suficiência de Cristo. Nós temos um problema sério em lidar com a suficiência de Cristo no plano da salvação. E para desenvolver isto, vamos considerar alguns estágios ou alguns níveis para
escalar a nossa meditação a fim de facilitar a nossa compreensão. De que forma? Vamos ver Cristo ao nível pessoal, Cristo ao nível nacional e Cristo ao nível mundial. Porque muitas vezes nós falamos de Cristo ao nível pessoal e, por fim, na nossa mentalidade, acabamos resumindo Cristo apenas a um grupo de pessoas limitadas. Mas a soberania de Cristo é muito mais do que salvar uma pessoa. Cristo é soberano sobre o universo, sobre a criação. Então vamos olhar ao nível pessoal, a nível nacional e a nível mundial para ver a soberania de Cristo. Quem Cristo é realmente, para que possamos viver descansados, sabendo que todas as coisas estão sob o controle de Cristo. Agora vamos começar com a primeira parte, olhar para a suficiência de Cristo ao nível pessoal. Que muitas das vezes nós temos dificuldade em lidar com essa suficiência de Cristo na nossa salvação. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade em lidar com atos de graça. Toda a humanidade tem problemas, tem dificuldade em lidar com atos de graça. Porque nós fomos ensinados toda a vida a conquistar, a lutar, a fazer parte da nossa história, das nossas conquistas. E só valorizamos aquilo que nos custa. Aquilo que não nos custa, temos dificuldade em dar-lhe o valor devido. Quer ver um exemplo? Quando você for doar alguma coisa, o que vem na sua cabeça primeiro, o que vem na sua mente? Procurar ou comprar algo valioso para dar para outra pessoa, ou você pensa em alguma coisa que não lhe serve mais? Alguma coisa que não tem mais utilidade, que não tem mais necessidade na sua vida. O que vem na sua mente em primeiro lugar. O que você faz em primeiro lugar? Não é achar alguma coisa que não tem mais significado, que não tem mais valor, que não vai servir mais para você, ou aquela casa que já não serve mais porque você ganhou alguns pesos e agora a casa não serve. Você pensa em doar de graça para outra pessoa. Ou você emagreceu bastante e agora aquela casa grande não serve mais porque tens que amarrar para poder segurar assim. Aí você pensa em dar de graça para o Lucas, por exemplo. Isso norteia a nossa mente toda a vida, porque nós pensamos em dar de graça o que não nos serve mais. E sutilmente isso influencia na nossa conduta com relação à salvação que nós recebemos de Cristo. E quando fomos para receber de graça, também tem um outro problema. Quando a gente recebe de graça, a gente não dá devido valor ao que nós recebemos. A pessoa pode comprar a melhor coisa da sua vida, pode dar o melhor dele para nós. Por ser de graça na nossa vida, nós não damos devido valor. Porque nós não custeamos, não sentimos a dor, não sofremos para alcançar aquilo, então para nós não tem muito significado. Já levamos para casa e deixamos a merecer. Porque para nós não faz sentido, porque nós não lutamos por aquilo. Nós não damos valores às coisas que nós recebemos de graça, porque não nos custou. E isso também influencia a nossa vida com relação à salvação que nós recebemos de graça da parte de Cristo. Parece que a salvação não tem muito significado para nós, ao menos que trabalhemos, ao menos que conquistemos alguma coisa da parte da salvação. Quer ver uma história? Um certo andradense resolveu celebrar uma festa para abençoar seus amigos andradenses.
E por ele ser muito rico, ter muita posse, ele resolveu fazer um banquete bem caro e altíssimo, que ninguém seria capaz de cobrir os valores. Aí ele fez um cálculo da festa e viu que provavelmente nenhum dos seus patriotas andradenses talvez não teriam condições de pagar a festa. Mas ele decidiu fazer a festa. E como convite de que todo aquele que quiser participar da festa possa vir de graça, ficar na conta da casa. Mas também deixou saber o custo da festa. Olha, a festa custa isso. Mas, no entanto, não se preocupe. Tudo ficará na conta da casa. Venha participar da festa. Graciosamente. De graça, venha participar. Chegou o dia da festa. O ambiente já estava tudo preparado. Faltou 15 minutos. Não apareceu ninguém. Faltou 5 minutos. Ninguém apareceu. Faltou 0 minutos. Aí apareceu alguns, mas com algumas coisas nas mãos para contribuir na festa. Aquele entradese ficou triste. A festa ficou vazia. A festa caríssima, por fim, não há ninguém para usufruir de graça aquilo que ele preparou para seus amigos. Sabe por que não foi ninguém? Porque todos os amigos sentiram que não têm condição de participar da festa. É por isso não foram. Porque não querem usufruir de graça. Querem participar ativamente, querem custear, só que não têm condição de custear, então resolveram não participar da festa. Porque o nosso orgulho humano nos leva a participar somente daquilo que nós lutamos, conquistamos, aquilo que é o nosso suor. Nós nos sentimos orgulho com aquilo que nós batalhamos para conquistar. E ninguém foi para a festa. E os que foram, ainda foram com alguma coisa na mão para que não se sinta inútil. Tiveram que fazer alguma coisa para participar da festa. Isso acontece conosco, e isto acontece, influencia de forma sutilmente a nossa vida com relação à salvação que nós recebemos de Cristo. Às vezes nós pensamos que temos que fazer alguma coisa para merecer a salvação que Deus preparou para nós. E por não termos condições de participar, às vezes resolvemos não tomar parte da festa da salvação que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Porque nós queremos fazer alguma coisa. O mesmo aconteceu com o povo de Deus. Em João capítulo 6, verso 28. João capítulo 6, verso 28 vai trazer essa realidade humana para nós. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Sabe qual é o preço que Deus requer para a salvação? É morte, é o sangue, é a cruz. Este é o preço da salvação. Quem tem condição de dar a sua vida para salvar depois? Quem é capaz de participar do plano da salvação de Deus? Ninguém. Nós não temos condição de trabalhar para a nossa salvação. Nós não temos condições de lutar para conquistar a nossa salvação em Deus.
Não há nenhum que tenha condição de pagar o preço da salvação. Nenhum sequer. Mas, todavia, a humanidade quer fazer alguma coisa para merecer a salvação. Aliás, perguntaram para Jesus o que nós devemos fazer para realizar a obra que Deus requer. E muitos ainda estão lutando para fazer alguma coisa para a sua salvação. Muitos estão se desistindo da salvação, dos planos de Deus, da fé, porque olharam para a sua vida e perceberam que tiveram muita dificuldade em permanecer na vida que Deus requer, a santidade que Deus requer, a vida íntegra que Deus requer. Quando vê que não consegue ficar firme, permanecer na vida que Deus requer, muitos estão se voltando para trás. Porque acham que deveriam trabalhar para conquistar a salvação em Deus. Nesse sentido, com certeza não vão conseguir de forma nenhuma. Se acha que deve trabalhar, lutar na sua vida moral para conquistar a salvação, para merecer a salvação em Deus, você vai se perder. Porque não há outra forma de receber a salvação a não ser por graça em Cristo Jesus. Sem fazer nada para receber a salvação em Cristo Jesus. Do contrário, vai se desanimar na jornada cristã, como muitos já têm desanimado, porque acharam que a vida deles não mais condiz com o padrão do cristianismo e resolveram voltar para trás. Agora a pergunta é, quando é que eles vão ter a condição de enquadrar a vida deles no padrão que Deus requer para a salvação? Com suas próprias forças? Não. Por um outro mediador? Não existe um outro, somente Cristo. Em outra religião? Não. Em outra religião não existe outro Cristo. Só tem um Cristo que salva, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Os reformadores disseram, em todo o evangelho que for pregado, se não invocar o nome de Cristo, se não invocar a cruz de Cristo, é inútil para o plano da salvação. Então, em nenhuma outra religião que não pregue Cristo como suficiente para a salvação, a cruz de Cristo como meio de salvar a humanidade, não há salvação nesta religião. Somente aqueles que anunciam o Cristo crucificado, e somente Ele, suficiente para a salvação. Este é o Evangelho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Amém? A salvação é por meio da graça em Cristo Jesus. Olha a resposta de Cristo no verso 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. O Solafite. Nós vimos na semana passada, somente a fé em Cristo Jesus. Nós só temos que crer em Cristo. A Bíblia diz que vale a pena obedecer do que sacrificar. A fé nos leva a obedecer a palavra de Deus, a obedecer o Evangelho de Cristo, a crer em Cristo e não sacrificar, e não trabalhar, e não lutar pela nossa salvação, porque quem lutou, quem venceu a batalha, somente Cristo. Nós só temos que crer nele e receber de graça e descansar na graça de Cristo. A fé nos move a crer e a obedecer a Cristo. Quer ver o exemplo, a diferença entre obedecer e sacrificar? Vamos pegar a vida de um crente fraco como eu, que hoje, de manhã, acordou, está tudo santíssimo. Porque acordou, não fez nada ainda, nem fez nada, tomou banho e correu para a igreja. Ainda estou santo.
Mas ao sair daqui, voltar para casa, comer e fartar e começar a se divertir, com certeza tropeçará em algum pecado. E novamente. Daqui a pouco, a força começa a minguar. E agora, quem me salvará? Será o meu esforço de santificação? Será o meu esforço da vida moral que vai me salvar? Não. Nós somos limitados, somos falhos, somos pecadores. Paulo diz: até o bem que eu sei fazer, que eu sei que devo fazer, isso não consigo fazer. O mal que eu sei que eu não devo fazer, isso acabo fazendo. Quem me salvará? Quem me livrará da condenação? E vem a resposta: dou graças a quem? A Cristo. Graças a Cristo. De graça Ele me salvará, de graça Ele me libertou, de graça Ele me salvou, não por mérito minha, não por mérito humano, não por esforço, não por religiosidade, mas de graça Ele me salvou. Nós somos falhos e somente Cristo é suficiente para nos salvar, não só da condenação eterna, mas em todas as etapas da nossa vida, como lemos no Salmo 27. Ele nos salva até os mínimos detalhes da nossa vida. O plano da salvação de Deus é completo na nossa vida. É por isso que nós somos seguros em Cristo Jesus. Ele é suficiente na nossa vida pessoal para nos salvar do dia a dia, de tudo que nós enfrentamos na nossa vida, como já nos tem salvado da condenação eterna. Em Cristo já somos salvos e nele somos seguros. Nele podemos descansar, porque já somos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, já foram perdoados em Cristo Jesus. Ele fez a obra completa por nós. Somente em Cristo nós podemos encontrar o caminho de volta para Deus. E somente nele os nossos pecados cometidos, e o que ao ser cometidos já foram perdoados em Cristo Jesus. O sangue de Cristo é completo para purificar os nossos pecados do passado até o do futuro, que nós ainda podemos cair. Já foram perdoados em Cristo Jesus. Então não há nada que nós devamos fazer para conquistar a nossa salvação. A nossa salvação já está consumada em Cristo. Você não precisa lutar, trabalhar, sacrificar, buscar a salvação. Ela já foi consumada em Cristo. Apenas creia no Filho de Deus. Você crê? Se crê, será salvo em Cristo Jesus. Esta é a sua obra. Este é o teu esforço que você deve fazer. Apenas creia em Cristo Jesus. Tenha fé no Filho de Deus. Confia nele plenamente para a tua vida aqui e no advir. Ele é suficiente para nos levar de volta a Cristo. A salvação em Deus. Enquanto descansamos a salvação em Cristo, por outro lado, nós podemos ver que Ele não só se limita a salvar vidas particulares, pessoas específicas, ou salvar apenas a igreja, mas também Ele continua sendo o Salvador de todas as nações. Ele é o Rei sobre as nações. Ele não só é o nosso Salvador, que às vezes nós podemos pensar, Cristo é aquele Salvador dos fracos, dos pobres,
resolveram separar um povo lá e ficou num canto com esse povo, a merecer os perigos e das dificuldades dessa vida, mas que não. Ele é o Salvador pessoal e Ele é o Rei sobre as nações. Todas as nações estão debaixo da autoridade de Cristo. A nação brasileira está debaixo do comando de Cristo. Não há nada que aconteça no Brasil fora dos planos de Deus, fora dos propósitos de Deus. Então, o povo salvo em Cristo que vive no Brasil estão debaixo da autoridade de Cristo. E a autoridade brasileira está debaixo da autoridade de Cristo, porque somente Ele é o governador de todos os povos. Somente Cristo é a autoridade máxima de todos os povos. Você crê nisso? Então pode descansar. Não há nada que aconteça no Brasil que não esteja debaixo do controle de Cristo. A igreja está debaixo de Cristo e a igreja responde com obediência a Cristo. Mas também a nação brasileira e todos o povo que vive no Brasil está debaixo da autoridade de Cristo, apesar de não o reconhecerem, mas no entanto estão debaixo. Querendo ou não, estão debaixo da autoridade de Cristo. Então a igreja de Cristo pode descansar. Estamos numa batalha que Ele já venceu. No entanto, a nação pode não reconhecer, as autoridades brasileiras podem não reconhecer a soberania de Cristo, a autoridade de Cristo, e podem se autotitular salvadores do povo brasileiro, senhores do povo brasileiro, ainda assim continuam sendo submissos às autoridades de Cristo. Quem é o Senhor do povo brasileiro? Quem sustenta o povo brasileiro é o próprio Cristo. Quem garante o sustento diário do povo brasileiro é o próprio Cristo. Quem sustenta a vida do povo brasileiro é o próprio Cristo. Sem Ele, não há salvação para nenhum brasileiro. Somente Cristo. Ele é o Senhor sobre as nações. Ele é o Senhor sobre todos os povos. No entanto, a humanidade pode não reconhecer, a nação brasileira pode não reconhecer e fica a merecer daquela lamentação que deveria ser a realidade, mas vira a lamentação de bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor. Essa felicidade fica para a igreja, porque nenhuma nação no mundo reconheceu essa graça. E nem a nação brasileira vai reconhecer essa graça. E nem outra nação no mundo vai reconhecer essa graça. Até o povo escolhido, a própria Israel, escolhido por Deus, também não reconheceu essa graça de ser o povo de Deus, de pertencer a Deus. Pelo que disseram para Samuel, no livro de Samuel, capítulo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, no verso 4, em frente, o povo vai dizer para Samuel: ó Samuel, por favor, nós queremos ser governados como o povo pagão, como o povo que não conhece a Deus. Nós queremos ser como eles. Nós não queremos ser diferentes, nós não queremos pertencer ao governo de Deus. Rejeitaram o domínio de Deus, rejeitaram o governo de Deus, rejeitaram a felicidade de ser a nação cujo Deus é o Senhor. Se a própria nação de Israel, escolhida por Deus, rejeitar ser de Deus, nenhuma nação no mundo vai querer ser de Deus. Infelizmente, essa felicidade ficou para o povo de Deus. Essa felicidade ficou para aqueles que reconheceram a soberania de Cristo, a suficiência de Cristo e creem em Cristo. Esses sim viverão essa felicidade. Apesar de ser nação espalhada entre as nações, mas experimentarão essa felicidade de ser a nação, o povo de Deus. Até a história mais recente que aconteceu na ilha de Fiji, que aconteceu um avivamento em que o presidente da ilha
da nação de Fiz converteu ao Evangelho, a nação foi avivada, mas, no entanto, até hoje permanecem muitas religiões hindus, muçulmanismo dentro da ilha de Fiz. Porque as nações vão ter dificuldade de submeter a autoridade de Cristo. As autoridades das nações terão dificuldade em submeter a autoridade de Cristo. Vão rejeitar a Cristo e vão virar contra o povo de Cristo. É por isso que as nações perseguem o povo de Deus. É por isso que a igreja vai ser perseguida dentro de uma nação. É por isso que as leis brasileiras não vão favorecer o cristianismo, não vão favorecer a igreja evangélica, aqueles que creem em Cristo, porque eles verão como ameaça às autoridades, porque este povo crê na autoridade de Cristo, e quem crê na autoridade de Cristo vai ser ameaça pelas autoridades nacionais, porque eles querem ser salvadores dos povos, mas não têm condição de ser, porque o único salvador é Cristo. Então todo o povo que crê na autoridade de Cristo serão vistos como ameaças às autoridades nacionais. Então, nós não podemos esperar a salvação por parte das autoridades governamentais para o povo, a não ser em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, essa felicidade ficou para a igreja de Cristo. Feliz o povo de Deus. Feliz o povo que é governado por Cristo, cujo Cristo é o cabeça e suficiente salvador e protetor do seu povo. E qual será o fim das nações? O fim que eles esperam será a própria destruição. Porque eles trabalharam para a própria condenação, para a própria destruição, por ignorar a autoridade máxima, a autoridade instituída por Deus. Este será o fim das nações que recusam submeter a autoridade de Cristo. E por outro lado, a igreja que vive esperando aquele dia, viverão seguros em Cristo. Somente Cristo. O povo alcançado por Cristo, povo de toda língua, tribo, nações, espalhados entre os povos, entre as nações. Este viverá esse privilégio aguardando o dia de Cristo, aguardando o retorno de Cristo para o descanso eterno. E enquanto o povo de Deus espera por Ele, as autoridades nacionais, diante dos desafios do mundo, vão correr em busca da salvação para os povos, da salvação do mundo, chegando ao nível mais alto das autoridades, que é o nível mundial. Aí nós vamos ver a soberania do nosso Cristo. Às vezes os povos pensam que Jesus se resume apenas às igrejas, a autoridade de Cristo se resume apenas a salvar um povo simples. E eles não conseguem ver, porque na verdade não foi revelada a eles, mas a nós foi dado a conhecer a supremacia de Cristo, o governo mundial de Cristo, a autoridade mundial de Cristo, porque Ele quem vai governar todos os povos. É Ele que vai salvar os povos de todas as nações, línguas, tribos e povos. Olhando para Apocalipse capítulo 1, verso 1 e o 2. Enquanto os povos, enquanto as autoridades mundiais vão em busca do líder salvador do mundo, diante dos desafios que o mundo enfrenta, diante da fome, das mudanças climáticas, da desigualdade social, o esgotamento dos recursos naturais que vão trazer fome para o mundo, da sobrevivência do mundo, o mundo está apavorado,
está aflito. Talvez você possa estar aqui tranquilo, sossegado, descansado. Mas creia, o mundo está aflito. O mundo está gemendo. O mundo está sofrendo. Os catástrofes que nós ouvimos, a devastação que está acontecendo, as guerras que estão acontecendo, é o mínimo do que aquilo que vai acontecer com o mundo. O mundo está terrível. O mundo está apavorado. As autoridades mundiais estão assustadas. Estão buscando como salvar a planeta. Estão buscando como salvar o mundo, como salvar a humanidade. Estão buscando a forma de sobrevivência. Mas, no entanto, eles não reconheceram o único Salvador capaz de salvar o mundo, que é Cristo Jesus. E por isso eles vão buscar o outro Salvador do mundo. É por isso que eles vão buscar aquele que aparenta ter algum poder para salvar o mundo. Mas, por fim, estarão buscando a própria destruição. Porque esse governante mundial, esse líder mundial, aparentemente salvador do mundo, é o próprio destruidor do mundo. É o que vai levar o mundo aos caos. Vocês já ouviram falar da Terceira Guerra Mundial? E essa guerra não é guerra não é guerra do Brasil contra os Estados Unidos ou os Estados Unidos contra a Alemanha, a Rússia. Essa não é a guerra última. A guerra que está por vir é a guerra contra Deus. Porque este líder que vai ser nomeado para salvar o mundo vai se autodeclarar autoridade máxima, rejeitando a autoridade de Deus, e por ele não ter como ver Deus, não ter como lutar com Deus, porque ninguém é capaz de lutar com o próprio Deus. Deus é Deus. E é por isso que a guerra que é contra Deus acaba recaindo sobre aqueles que invocam o nome de Deus. É por isso que o cristão é perseguido, porque a guerra é contra Deus, mas ninguém vê Deus. Recai sobre aqueles que confiam em Deus. É por isso que as autoridades nacionais se levantam contra o povo de Deus, porque eles não vê Deus, não vê a autoridade máxima de Deus para lutar contra, mas vê aqueles que creem neste Deus. E eles se levantam para oprimir o povo de Deus. As nações estão correndo para organizar, para eleger um líder único para governar os povos. E quando eleger, uma das nações vai rejeitar essa realidade, porque ele espera aquele que deveria ser o governante mundial de todos os povos, que é o Cristo Jesus. Uma das nações do mundo espera por esse Cristo, mas ele está cego, não vê. E quando esse começar a governar, a se intitular o Salvador único, aí vai abrir os olhos e vai ver que não é ele, este é o falso. Aí vai rejeitar. Aí é que vai acontecer a última guerra mundial, onde todos os povos vão ser convocados a enfrentar aqueles que esperam o Cristo único. Este é o desenho do mundo. Mas por outro lado, Deus deu a conhecer o seu povo a realidade de todas as coisas. Nós podemos começar a olhar a partir do capítulo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a por meio de seu anjo ao seu servo João. Enquanto o mundo mergulhando na escuridão sem saber por onde vai, em busca da salvação de forma errada, Deus mostrou para a sua igreja, para o seu povo, o que há de acontecer com o mundo. E quem é o seu ungido? Quem é o Cristo, Salvador de todos os povos? Ele deu a conhecer os seus servos. Verso 2.
Olha que felicidade. Que testificou em todas as coisas, que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Verso 3. Bem-aventurado. Quem são? Aqueles que leem as Escrituras, aqueles que ouvem as Escrituras. Porque as coisas que estão acontecendo no mundo vão acontecer como está escrito. Não como a ciência prevê que vai ser. A ciência vai multiplicar, vai desenvolver, mas a ciência não tem conhecimento daquilo que vai acontecer no mundo real. O que vai acontecer no mundo é o que está escrito na palavra de Deus. Creia na palavra. Somente as Escrituras. Somente a graça. Somente a fé. E somente Cristo. O que vai acontecer? Vamos pular para o capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, depois de ver a visão de Cristo glorificado, e ele foi convocado a subir aos céus. Ele diz: depois dessas coisas, depois de eu ter visto Cristo, e depois de receber a mensagem que ele enviou a 7 igrejas, agora olha o que vai acontecer. Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. E você vai ver no livro de Apocalipse os acontecimentos futuros ou que já estão acontecendo no mundo. Capítulo 5, verso 1 à frente. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. João viu Deus sentado no trono, e na mão de Deus havia um livro selado, que ninguém sabe o que está por dentro dele. Está escrito por dentro e por fora, que são os decretos do soberano Deus, Criador do universo. Mas ninguém sabe o que está ali. Nenhuma autoridade terrena que tenha todo o poder que possa ter nesta vida é capaz de saber os segredos de Deus. É capaz de saber o que Deus há de fazer no mundo. Ninguém. O único que sabe, vamos ver aqui. O verso a seguir. Vi um anjo poderoso proclamar em alta voz: quem é digno de romper os 7 selos e abrir o livro? Quem é digno de receber a autoridade da parte de Deus? É o presidente do Brasil? É o presidente dos Estados Unidos? É o governador mundial que vai ser eleito? Quem tem autoridade para receber a convocação da parte de Deus? Quem? Ele está perguntando. Você consegue responder? Em quem você confia? Em quem você crê que vai salvar o mundo, que vai salvar as nações? Em quem você confia que virá a salvação dos povos? Você crê que a esperança das nações está na ciência, está nos governos, está no mundo, está nas conquistas, está nas ciências? Onde está o plano da salvação para os povos? De onde virá a nossa salvação? Nessas coisas, nas nossas conquistas, no nosso esforço do dia a dia. É ali que nós vamos encontrar a salvação para as nossas vidas.
Se é assim que você crê, você está enganado. Quem é capaz? Quem é digno? Quem é merecedor? O verso a seguir. Contudo, ninguém no céu. Você sabe o que é que existe no céu? Você conhece seres vivos que estão nos céus? Mas, no entanto, você tem a consciência de que o que está no céu é muito mais alto do que está na terra. Então, se lá no céu não foi achado, muito menos aqui na terra, e muito menos o ser humano capaz de salvar o povo, capaz de fazer a salvação para a humanidade. E nem na terra, e nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para o livro que está na mão de Deus. Que tristeza, que perdição. Se não houver quem é digno de pegar o livro das mãos de Deus, toda a criação está perdida, toda a humanidade está destruída, e não há salvação para ninguém. Com tudo que tenha o poder, com tudo que desenvolva a nível intelectual e a ciência, não haverá salvação para a criação. O verso a seguir. João chorou amargamente, desesperado. E este é o real desespero que afronta o mundo. É por isso que as autoridades estão desesperadas, porque eles já começaram a ver que o mundo está a caos. As coisas que nós estamos sentindo aos poucos, a fome, doenças, catástrofes, são pouco do que aquilo que vai acontecer daqui à frente. Os líderes já perceberam isso, estão desesperados. João viu, ele desesperou, chorou amargamente, porque não havia ninguém digno de salvar as nações, não havia ninguém digno de salvar os povos, não havia ninguém digno de salvar a criação de Deus. E ele chorou amargamente. O verso a seguir. Então, um dos anciãos me disse: sempre os mensageiros de Deus vão trazer boas notícias para o povo de Deus. Para aqueles que esperam em Deus vão receber boas notícias em meio aos caos. Como cantamos, ainda na morte ou na vida, posso crer no amanhã. Cristo venceu. As boas notícias vêm para aqueles que creem em Cristo. Um dos anciãos me disse: não chorem, não fiquem tristes, não desesperem, não percam ânimo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Cantamos agora há pouco. Deus reconciliou-nos por meio do corpo físico de Cristo. Se chama a encarnação de Cristo, o Filho de Davi. Quando a Bíblia chama do Filho de Davi, está clamando a encarnação de Cristo. Ele tomou a forma física da humanidade para salvá-la dos seus pecados. Cristo tomou a forma humana para nos salvar. Olha que soberania de Deus. Apesar que o mundo estava aos caos, à perdição, mas a única forma de salvar a humanidade dos seus pecados é o ser humano para salvar-nos, o ser humano sem pecados. E como todos pecaram, não há ninguém capaz de salvar a humanidade. É por isso que não há salvação em nenhuma
autoridade, em nenhum político, em nenhum poder no mundo capaz de salvar a humanidade dos seus pecados. Porque somente aquele que não tem pecado. E o filho de Davi, que nasceu da mulher, viveu sem pecados e assumiu o preço da festa, o preço da salvação, que ninguém poderia pagar. O preço já foi pago. Cristo morreu na cruz. Nós podemos entrar na festa de Deus de graça. Você não precisa levar nada, apenas creia e vá para a festa da salvação. Vá celebrar a salvação de Deus em Cristo Jesus, porque Ele reconciliou-nos com Deus por meio do seu corpo físico. Leão da tribo de Judá venceu. Lutamos a batalha que já foi vencida para nós. E Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 setas. Há esperança para as nações. Há esperança para o povo de Deus. Não viva apavorado, triste, com medo de nenhuma autoridade no mundo. Pode levantar, como diz o salmista, as autoridades podem levantar contra mim, mas eu estou seguro em Deus. E o que eu peço a Deus é que eu possa permanecer na sua presença, para que Ele me ensine a viver, a fazer o que lhe agrade. Este deve ser o nosso desejo, porque Ele já venceu para receber a autoridade da parte de Deus. O verso a seguir. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João estava olhando para o trono e ele só viu Deus. Todo mundo sabe que existe Deus, crendo ou não, é a visão que nós temos clara de que Deus existe. Mas o Filho de Deus, só aqueles que foram abertos os olhos para ver. Depois de receber a palavra, a orientação, agora ele pode enxergar o Filho de Deus, o Cordeiro sentado no trono. Depois que recebeu as instruções, a orientação, revelado o entendimento, agora ele pode ver o Cristo sentado no trono, digno de receber o livro e desatar os seus 7 selos. Somente é dado a ver Cristo o povo que foram dados de graça a crer em Cristo. O mundo não vai ver Cristo, o povo dele vai ver, porque o povo dele crê e recebe a visão espiritual para conhecer o Cristo, autoridade máxima sobre todos os povos. Agora João está enxergando claramente o Cordeiro de Deus, que está no trono, e o seu Espírito enviado a toda a terra. O Espírito de Deus está com a sua igreja, em todos os lugares da terra. O Espírito de Deus está com os salvos em todos os cantos da terra. Nós não somos desamparados. Ele mesmo diz: eu irei e enviarei o Espírito que estará convosco. Eu não vos deixarei órfãos. A igreja está mais que segura. O povo de Deus está mais que seguro em Cristo. Pode crer e descansar na segurança que está em Cristo Jesus. Nós somos mais que seguros. Apesar
da perseguição, dos problemas, das necessidades, mas ainda assim estamos em Cristo, em Deus. Verso seguinte. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Cristo já recebeu a autoridade para governar toda a criação de Deus. Apesar do mundo não o reconhecer, apesar que as nações estão buscando um outro Salvador, apesar que os outros povos buscam salvação em outros lugares, mas a salvação já foi entregue a Cristo. E Ele já governa toda a criação de Deus. Creia e descanse na autoridade de Cristo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser perseguido ou zombado por este mundo. Porque o Senhor já venceu para nós. O verso a seguir. Ao receberam as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha a exposição acontecendo. Cristo já assentou no trono. As autoridades dadas por Deus se rendem diante do Cordeiro de Cristo. As autoridades que estão já nos céus se rendem aos pés de Cristo, enquanto que as autoridades terrenas estão em busca do falso Salvador para render suas coroas. Mas Cristo já está governando. E as nossas orações já estão chegando aos céus. No trono de Deus. O clamor do povo de Deus está chegando aos céus. Está sendo ouvido, está sendo respondido. Nós somos mais que seguros. Que segurança! Nós somos de Cristo. Descanse na segurança que está em Cristo. Não na sua força. E não em outra pessoa. E nem em outra religião. Somente em Cristo. Somos Cristos. O verso a seguir. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. És digno, o único digno. Cristo é digno de receber a autoridade de Deus para salvar todos os povos, de toda a nação, de toda a língua, de todos os tribos, para Deus. Não há salvação em outro lugar, somente em Cristo. Confie em Cristo, descanse em Cristo, viva para Cristo, creia em Cristo e descanse. Os teus pecados já foram perdoados. Mas eu sou falho, já são perdoados. Se pecar novamente, já estão perdoados. João vai dizer o seguinte: se confessares os vossos pecados a Ele, Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. E Ele intercede por nós junto a Deus. Confesse 1000 vezes. Não importa quantas vezes vai confessar, confesse seus pecados e Ele é fiel para perdoar os seus pecados. Sem o teu sacrifício, sem o teu esforço, apenas viva de graça. Confesse e creia em Cristo Jesus. Quantas vezes pecarem,
confesse os seus pecados, porque Ele é fiel para perdoar os teus pecados. Sem nenhum esforço seu, apenas creia e confesse os seus pecados, e Ele é fiel para perdoar os teus pecados. Porque a salvação, somente Ele, e Ele já fez por nós na cruz de Calvário. Bem-aventurados aqueles que creem na mensagem da cruz, na loucura da pregação de Deus por meio da cruz. O povo está buscando a salvação a todo custo, de outra forma, mas de forma simples, de graça, Deus escolheu salvar a humanidade dos seus pecados, por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. O último verso. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Deus nos fez reino, e nós com Ele viveremos sobre a terra. A terra foi criada para viver eternamente. Nós subiremos, encontraremos com Ele, celebraremos a boda, depois desceremos com Ele para povoar a terra. E para entender essa história e concluí-la, vamos trazer o que aconteceu com Noé, para entender o que vai acontecer com o mundo e sobre o povo de Deus. Noé era o homem justo, e por meio dele, Deus resolveu salvar o mundo da antiguidade. Filhos de Noé não foram chamados justos. As mulheres dos filhos de Noé não foram chamados justos. Somente Noé foi chamado justo. E por meio da sua obra, do seu trabalho, salvou os que lhe são próximos, que confiaram na sua loucura e salvaram os povos. E o mesmo acontece. O único digno, o único soberano, o único que merece, o único justo, somente Cristo. E nós não somos justos, mas que somos familiares por meio da fé, recebida por graça. É por isso que seremos salvos por Ele, porque nos tornamos familiares. Assim como os que foram familiares de Noé foram salvos do mundo antigo. E toda a criação foi subjugada à destruição. Mas o justo salvou os seus familiares, os próximos a ele, e o resto da criação, todos os animais, para depois povoar a terra. E a terra foi coberta pela água, os céus cobertos pelas águas, não se via nada a não ser água. Assim como na criação, não se vê nada, apenas águas. Mas ali está o Salvador salvando a sua criação. Ele nos salvará da destruição que virá sobre o mundo, para depois voltar para vivermos um novo céu e a nova terra, para inclinar a nossa coração a nova Jerusalém que desce dos céus para eternamente. Porque o único justo é capaz de fazer tudo isto por nós. Nós somos apenas celebrantes da graça por meio da fé, revelada por meio das Escrituras. Somente Cristo, somente a graça, somente fé e somente a palavra que abre os nossos olhos para crer no Filho de Deus, o único Salvador
de todos os povos. Amém? Creia, somos Cristo. Deus, nós te louvamos por esse momento.